Fala aí pessoal, tamo junto mais uma vez para trocar uma ideia bem maneira sobre a lição da Escola Sabatina. Lembrando que esse projeto é promovido pelo Departamento de Educação da APAC. Meu nome é Jansen Sebastião, eu sou capelão do Colégio Adventista de Mogi Guaçu e eu não tô sozinho. Se apresenta aí, mano. Fala, Jansen. Eu sou o Gustavo, sou capelão ali da Escola Adventista Arthur Nogueira e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a lição número 8 desta nossa lição da Escola Sabatina que a gente está vendo ao longo de todo esse trimestre, falando sobre os princípios da educação cristã. Né? Da hora, maneiro. E o tema dessa semana é educação e fé. Tem uma história que eu achei muito interessante, que é assim, tinha uma galera que vivia numa zona ali rural e tipo fazia mó tempão que não caía chuva. E eles precisavam da chuva assim para se manter. Então eles reuniram toda a comunidade para fazer ali uma corrente de oração e naquele momento que eles estavam orando, a chuva começou a cair. Eles ficaram super felizes. Só que todo mundo se molhou mediante aquela chuva. Só uma criancinha não se molhou. E que criança era essa? Ela levou um guarda-chuva. Sabe o que eu entendo disso, Guga? Que ela teve fé. Os outros falaram assim, não, tem que chover, mas não estavam aguardando a chuva. Já que estamos falando de fé, Guga, eu te lanço uma pergunta. O que é fé? A gente tem, né, Jansen, aquela definição clássica de fé que está lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que fala que fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. Porque fé, no fim das contas, quando a gente olha, fé não é apenas uma confiança. Isso que é importante a gente ter em mente. Fé não é apenas uma confiança. Fé é uma confiança em algo específico, que nesse caso aqui a gente sabe que fé é uma confiança em Deus naquelas coisas que a gente não pode ver. E é por isso que quando a gente olha então para essas definições de fé que a gente encontra ali em Hebreus capítulo 11, né, que é a chamada galeria dos heróis da fé, que no final são várias pessoas, e é isso que o autor de Hebreus ele faz ali, são várias pessoas que confiaram mesmo sem poder ver, pessoas que confiaram que Deus ele iria resgatar, pessoas que confiaram que Deus ia salvar, pessoas que confiaram a mesma própria vida mesmo sem ver, porque no fim das contas essa que é a grande definição que a gente pode ter de fé, fé é a confiança naquilo que a gente não pode ver, mas não é simplesmente qualquer coisa, é confiança no Senhor. Show, maneiro. E você falando sobre a galeria de Hebreus 11, ela demonstra pra gente manifestações da fé. E daí falou alguns personagens, tipo Abel, a gente pode resumir que a fé dele foi desenvolvida em adoração, Noé, temor, Abraão, obediência, Sara, paciência. Agora eu te faço outra pergunta. Guga, é possível a gente agradar a Deus sem fé? Não dá, né, Jansen? Porque como é que a gente vai agradar a Deus sem fé se é por meio da fé que a gente pode ter acesso a Deus? Então, é por isso que o autor de Hebreus ele é bem claro, é impossível agradar a Deus sem fé. Se a gente só pode ter acesso a Ele, acesso às coisas que a gente não pode ver com a fé, então como é que nós vamos agradar a Deus sem fé? Não dá, é impossível. Guga, explorando essa pergunta, eu vou te lançar outra aqui, ó. O que requer a fé? Bom, a fé, na realidade, a gente precisa de duas coisas, basicamente. A gente primeiro precisa ter a certeza de que Deus existe. Afinal, né, como a gente falou no início, fé é uma crença em algo que não existe, mas em algo específico, que nesse caso é o Senhor. É crença de que Deus existe. Então, para ter fé, primeira coisa, a gente precisa de crer que Deus existe. E a segunda coisa é crer que também Ele vai recompensar. Mas não é recompensa daquele tipo de salvação pelas obras. É a recompensa no sentido de que Deus Ele vai cuidar daqueles que são seus. Então, se eu depositar a minha vida nas mãos de Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Interessante, ficou bem claro. A oração e a fé, elas andam juntas. A lição abordou uma parábola que eu achei muito interessante. Ela conta a seguinte história, está descrita em Lucas capítulo 11, dos versículos 5 a 8, onde um cara, altas horas da madrugada, recebe a visita de um amigo, ele não tem nenhum alimento em casa. Ele vai no seu vizinho, bate na porta dele e fala assim, irmão, você tem 3 pães, não sei, para me emprestar, para eu conseguir alimentar a pessoa que está me visitando? E o cara fala assim, não, cara, para de me amolar. E pela insistência, Jesus fala que ele conseguiu ganhar o pão. Que aplicação a gente pode tirar dessa parábola? Quando a gente olha para essa parábola inicialmente, né, Jansen, parece que a gente está falando de um cara chato demais. Chega ele, cara, imagina um amigo seu que fica lá, né, incomodando. Vai embora, eu não quero saber. Mas o que Jesus está enfocando aqui não é ser chato, mas é entender que eu preciso
continuar pedindo aquilo que eu acredito que é minha necessidade para Deus. Mas é lógico, vamos lembrar, é pedir para Deus crendo que Ele vai ouvir. E se Deus ele vai ouvir, Ele vai também atender de acordo com a perspectiva divina. Por isso que a fé ela é essa crença naquilo que eu não posso ver. Inclusive, eu não posso ver o meu futuro. Portanto, eu preciso acreditar que Deus ele vai fazer o melhor. Mas não é por isso que eu vou deixar de orar, que eu vou deixar de insistir com o Senhor. Com certeza, tem um verso que eu gostaria de ler, que eu acho muito interessante. Está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 9. Diz assim: Por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Peça com fé. E se for da vontade de Deus, pode ser que ele responda com sim, com não ou espere. Para finalizar nossa troca de ideia, Guga, eu queria fazer mais uma pergunta. Como eu posso fortalecer a minha fé? Não tem jeito para a gente fortalecer a fé, Jansen. Não tem jeito a não ser num relacionamento diário com Deus. A gente precisa desenvolver esse relacionamento diário com Deus. A fé, essa crença no Senhor, e Ele, sabendo que Ele não existe, mas eu acredito nele, eu preciso desenvolver essa amizade com Deus, porque no fim das contas a fé vai ser isso. A fé vai ser essa amizade que eu desenvolvo com Deus. E não tem nenhum amigo, não tem nenhuma pessoa que tenha algum tipo de amizade sem relacionamento. Toda amizade envolve relacionamento. Portanto, se eu quero crescer a minha fé cada vez mais, eu preciso me relacionar diariamente mesmo com o Senhor, porque é assim que a gente cria cada vez mais essa amizade com o Senhor. Guga, muito maneiro isso. Você conseguiu pegar a visão? Cara, eu queria agradecer pela oportunidade, foi uma resenha muito top. Se você curtiu, a gente quer incentivar vocês para estudar a lição. Não deu para abordar tudo e tem muitas lições muito tops para você estar trocando ideia e para sua edificação espiritual. Galera, tamo junto, estuda a lição. Um grande abraço e um feliz sábado para todos vocês.